Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Eu já peço aí que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber novas notificações. Hoje nós vamos estar estudando a relação do argumento moral a favor da existência de Deus com o subjetivismo cultural, que é uma posição em metaética. O que é o argumento moral? O argumento moral vai nos dizer assim, que a moralidade objetiva, ela depende de Deus. Portanto, se há moralidade objetiva, Deus existe. Então, se há moralidade objetiva, Deus existe. Há moralidade objetiva, logo, Deus existe. Como a gente pode escapar desse argumento? Ora, alguém pode virar para você e falar assim, sabe qual que é a maior prova que Deus existe? Ou sabe qual é uma das provas de que Deus existe? É que existe moral objetiva. É que existem coisas que são certas e coisas que são erradas. Objetivamente, para todos. Torturar uma criança por diversão é obviamente algo errado. E aí você pode responder para a pessoa, mas será que a moral ela é uma coisa determinada por Deus ou uma coisa construída pelas culturas? Então, se você responde isso, você está adotando uma perspectiva que a gente chama de subjetivismo cultural. Por que é subjetivismo? É subjetivismo porque é a posição de que sentenças morais são verdadeiras em razão da opinião, sentimento ou atitude das pessoas. Existem várias formas de subjetivismo. Há subjetivismos relativistas, subjetivismos não relativistas, mas entre as formas relativistas de subjetivismo, há o subjetivismo individual, que diz que a moral é aquilo que é para cada pessoa. Se algo é certo para mim, se algo é errado para mim. E existe o subjetivismo cultural. Aquilo que é certo e é errado não é por questões individuais, mas é construído pela cultura. O que faz as sentenças morais serem verdadeiras é uma questão daquilo que aquela cultura aprova ou daquilo que aquela cultura desaprova. Então, como a gente pode entender o subjetivismo cultural? O subjetivismo cultural é a posição de que o valor de verdade de sentenças morais é relativo à cultura em sentido mais amplo. Então, talvez você possa responder que o argumento moral não prova a existência de Deus, segundo essa perspectiva, porque a moral seria uma coisa de cultura. A moral é determinada pela cultura. O certo e errado é determinado pela cultura. Não existe uma moralidade objetiva. Existe o que? Uma moralidade cultural. Por exemplo, quando alguém diz o aborto é errado, o que essa pessoa quer, na verdade, dizer é minha cultura desaprova o aborto. Nós vamos ver, primeiramente, alguns benefícios de adotar essa perspectiva. Mas, no final do vídeo, eu vou falar para vocês por que essa perspectiva é ruim ou por que provavelmente ela está errada. Então, vamos considerar alguns pontos positivos do subjetivismo cultural. Primeiro, o subjetivismo cultural está de acordo com nossas intuições sobre o caráter cultural da moralidade e de que a moralidade transcende os indivíduos. O subjetivismo cultural é melhor do que o subjetivismo individual, porque nos faz entender que a moralidade não é uma questão do indivíduo, é uma questão da cultura, de uma coisa maior que o indivíduo. E eu acho que todos nós temos uma intuição de que a moralidade é uma coisa cultural. Existem culturas que é correto o canibalismo, existem culturas que o canibalismo é condenável, existem culturas que a mulher tem que usar véu, existem culturas que não têm essa exigência, existem culturas com vários tipos de costumes, tradições, ideias, morais, valores. Portanto, os valores morais são construídos por cada cultura. Isso parece bastante intuitivo. Um segundo benefício do subjetivismo cultural é que ele dá base para o respeito e a tolerância entre culturas. Ora, se houver uma moralidade objetiva, então algumas culturas seriam melhores do que outras. Por exemplo, uma cultura, talvez a gente pense assim, uma cultura como a nossa,
Ou uma cultura em que as mulheres podem se vestir com mais liberdade, e uma cultura em que as mulheres têm que usar burca, têm que tampar quase todo o corpo, parece que a nossa cultura é melhor do que essas outras culturas, porque nossa cultura tem um valor ético melhor. Nossa cultura permite às mulheres mais liberdade, enquanto outra cultura parece ser muito mais cerceador da liberdade das mulheres. Então parece que a nossa cultura é melhor do que as culturas islâmicas, será, por exemplo? Mas se isso for verdade, será que isso não justificaria uma cultura dominar outra cultura? O subjetivismo cultural nos ajuda a evitar esse problema. O subjetivismo cultural fala pra gente que cada cultura tem sua moralidade. Se cada cultura tem sua moralidade, o que cabe a mim de uma cultura diferente? Respeitar a outra cultura, respeitar os outros costumes, compreender que cada cultura tem os seus costumes, cada cultura tem os seus valores. E tá tudo bem, pode ser que para minha cultura seja estranho que numa outra cultura as pessoas pratiquem canibalismo. Mas eu preciso entender que aquela cultura é uma outra cultura que tem uma outra moralidade. E eu não posso julgar uma outra cultura pela moralidade da minha cultura. Um outro benefício do subjetivismo cultural é que ele fornece a melhor explicação da razão pela qual as culturas discordam moralmente entre si, já que não há qualquer padrão moral objetivo que transcenda as culturas. Ora, se existe uma moralidade universal e objetiva, ou seja, se há uma moralidade que é válida para todos, que transcende as culturas, que é universal, que é objetiva, por que há tanta discordância moral entre as culturas? Ora, se houvesse uma moralidade universal e objetiva, é muito estranho que as culturas divirjam entre si tanto sobre questões morais. Como eu disse, há culturas que apoiam o canibalismo, há culturas que condenam o canibalismo. Há culturas que apoiam o uso de burca, há culturas que não apoiam o uso de burca. Há culturas que apoiam certas práticas e culturas que não apoiam essas práticas. Ora, se houvesse uma moralidade universal, é muito estranho que haja tantas diferenças entre as culturas quando o assunto é moralidade. Um quarto benefício do subjetivismo cultural é que o subjetivismo cultural está em acordo com a distinção entre fatos e moralidade, na medida em que a moralidade é uma construção cultural e não um fato natural. Ora, parece bastante intuitivo que fatos e valores não são a mesma coisa. Então, suponhamos que a moralidade fosse fato. Como que a moralidade vai ser fato? O que é um fato natural? Um fato natural é uma coisa que eu descrevo. O fato natural não fala o que eu tenho que fazer. Estude física. Quando você estuda física, tem alguma coisa lá na física que fala faça isso, faça aquilo? Quando você estuda biologia, tem alguma coisa no estudo da natureza biológica dos animais que te diga o que você deve fazer? Não. A moralidade nos diz o que nós devemos fazer. Portanto, a moralidade é distinta de fatos naturais, porque fatos naturais não têm esse efeito de nos comandar a fazer coisas. No entanto, o subjetivismo cultural está concordando com isso. De fato, a moralidade não é um fato natural. A moralidade é uma construção cultural. Culturas podem sim nos falar, vista-se assim, vista-se daquele jeito, faça isso ou faça aquilo. Então, o subjetivismo cultural está de acordo com a nossa intuição de que fatos naturais e moralidade são distintas. Moralidade não é um fato natural. Moralidade é uma construção cultural. Então, esses parecem ser 4 motivos que nos dão, assim, um desejo de ser um subjetivista cultural. Só que há problemas nessa visão, como em qualquer outra, e problemas que para mim são suficientes, assim. Alguns deles são mais controversos, porque há formas e formas de subjetivismo cultural. Nem todo subjetivista cultural vai trabalhar com a noção de verdade. Mas aqui a gente está trabalhando com a noção de verdade. O subjetivismo cultural, ele acredita que a posição dele é verdadeira por causa da cultura. Ou há outras formas de subjetivismo cultural, mas aqui a gente vai trabalhar com essa visão mais que trabalha com essa noção de verdade. Mas algumas das críticas que eu vou trazer aqui se aplicam a outras formas de subjetivismo cultural e me faz pensar que essa posição não é boa. Então, quais são os problemas? Eu vou citar 6 motivos para não ser um subjetivista cultural. Primeiro motivo: o subjetivismo cultural parece eliminar a justificação de reformas morais, já que reformadores morais que discordam do consenso moral cultural estariam errados. Ora,
Trabalhando com a noção de verdade. Se a moralidade é aquilo que a cultura determina, por exemplo, se eu vivo numa cultura que condena a homossexualidade, e eu sou contra isso, eu acho que tem que mudar isso, a cultura está errada. Como assim a cultura está errada? Ora, claro que a cultura está certa, o que determina a verdade é a cultura. Se a cultura diz que a homossexualidade é errada, a homossexualidade é errada e ponto final. Quem é você para querer mudar a cultura? Você está errado, você está discordando do consenso cultural. Mas talvez mesmo se você não trabalhar com a ideia de verdade, a gente poderia perguntar, por que mudar a cultura então? Você fala assim, não, eu discordo, eu vivo numa cultura que condena a homossexualidade. E aí você fala assim, eu acho que isso tinha que mudar. Eu acho que nossa cultura tinha que aceitar a homossexualidade. E daí? Isso é questão de cultura. Se a cultura aceita ou não aceita a homossexualidade, é uma questão de cultura. Pra que você quer mudar isso? E com base em quê? Com qual justificativa? Ah, é porque pra você é melhor? É porque pra sua visão de cultura é melhor? Não tem visão de cultura certa. Não existe cultura certa e cultura errada. Toda cultura é certa, toda cultura é válida. Se toda cultura é válida, se sua cultura condena a homossexualidade, não faz muito sentido você querer mudar isso na sua cultura. Que é muito estranho, né? O subjetivismo cultural implicaria que atos terríveis apoiados por uma cultura são perfeitamente aceitáveis. Ora, se todas as culturas são válidas, a gente já até fez aquele exemplo, não tem cultura que é melhor do que outra. Não tem? E a cultura alemã nazista da década de 1930? Ela é igualmente válida a uma cultura democrática e livre? Será mesmo que todas as culturas são válidas? E se você fala assim, não, mas eu não estou falando que tudo é válido, que tudo é verdade. Tá, mas qual o padrão então para julgar as culturas? Se todo padrão moral é cultural, não tem cultura melhor que outra, não tem padrão acima das culturas para compará-las. Então não tem cultura melhor do que outra. O nazismo é tão válido e legítimo quanto uma cultura democrática. Um outro problema do subjetivismo cultural, terceiro problema. O subjetivismo cultural implica, por exemplo, que se você vive em uma cultura que condena a homossexualidade é errada. Na verdade, esse aqui é o mesmo exemplo do 1, só que reformulado. Porque o número 1 eu estou querendo dizer que não há justificativa para a reforma moral. Aqui a questão é só se a pessoa não precisa nem estar querendo fazer uma reforma moral. Só significa assim, se eu vivo numa cultura que condena a homossexualidade, logo a homossexualidade é errada. Quinto problema, né? Não, na verdade, agora o quarto problema. Na prática, muitas das pessoas não ligam para o que é considerado convencionalmente certo ou errado. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas moralidade é uma questão de cultura. Aí você chega num homossexual que já se aceitou, que vive muito bem com sua sexualidade, vivendo numa cultura homofóbica. E você fala, o que você acha da moralidade cultural? Ele vai falar, não tô nem aí. Minha ética é outra. Ora bolas, se a moralidade é uma questão de cultura, e tem pessoas que dentro de uma cultura não estão nem aí para o que a cultura fala, então talvez moralidade não seja mera questão de cultura. Há vários casos, pessoas comuns mesmo, não precisa ser uma pessoa homossexual, pessoas comuns estão um pouco se lixando para que o consenso cultural sobre moralidade. Quinto problema. O subjetivismo cultural enfrenta o problema de definir o que é cultura e quais são seus limites. O que é cultura? Nazismo conta como cultura? A cultura da minha cidade conta como cultura? A cultura adolescente é uma cultura? A cultura LGBT é uma cultura? Ou será que a gente vai delimitar a cultura pelo país? A cultura brasileira? A cultura estadunidense? Ou será por região geográfica? Ou será por... Como que a gente delimita o que é cultura? E o que é cultura? Se a própria definição de cultura é complexa, vaga e difícil, como que a gente vai falar que moralidade é uma questão cultural? Até que ponto eu falo que é válido? Sei lá, se for na minha cultura, alguém obrigando uma mulher a usar burca, eu falo, não, tem que condenar. Não, mas se é uma cultura islâmica, eu falo, não tem que condenar. Mas onde que está o limite? Onde que separa? Por que uma pessoa, sei lá, que mora na sua rua é da sua cultura, uma pessoa que mora no outro continente não é da sua cultura? Não, mas aí se a pessoa que mora na sua rua for islâmica, será que ela pode obrigar? Sei lá, o marido pode obrigar a esposa dela a usar burca, mesmo que esteja vivendo no ocidente? Porque é da mesma cultura? Ou será que já é cultura diferente? Como é que delimita? Como é que demarca? Não tem como, né?
Sexto problema, para a gente não ser subjetivista cultural, último problema, né? O subjetivismo cultural precisa definir como saber qual a moralidade de uma cultura. Se é baseado em porcentagem, em suas leis. Então, se a moralidade é uma questão de cultura, como é que eu sei qual que é a moralidade de uma cultura? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, então tá, na cultura islâmica, a gente não pode interferir na cultura islâmica, lá o pessoal faz o que quer, é outra cultura, a gente só respeita. Tá, agora se for no meu país, eu não respeito. Tá, já começou a ficar difícil de demarcar. Mas como é que eu sei qual que é a moralidade de uma cultura? Qual que é a moralidade do Brasil sobre a homossexualidade? Tá, agora ainda é bem homofóbico, mas isso vai mudando. Vamos supor que 50% da população fosse a favor da homossexualidade e 50% contra. Qual que é a opinião dessa cultura sobre a homossexualidade? Será assim? Então quer dizer que se mudou. 51% é a favor da homossexualidade, de 49% é contra. Quer dizer que essa é uma cultura pró-homossexualidade já? Ou será que é pelas leis? Será que a gente tem que olhar lá no Código de Leis do Brasil? Legal, né? Porque no Código de Leis do Brasil tá que tem leis contra a homofobia, que a homossexualidade, casamento entre pessoas do mesmo sexo é aceitável. Quer dizer que então na cultura brasileira a homossexualidade é aceitável? Nós não vivemos numa cultura homofóbica porque temos uma legislação muito interessante em relação às pessoas homossexuais. Perceba então que como que a gente delimita isso? Tem um representante? Qual que é a moralidade? Então dizer que a moralidade é cultural é super problemático. Mas para mim, das críticas, o principal motivo para a gente dizer que a moralidade não é só cultural é que a gente precisa avaliar culturas. Há práticas que são erradas e condenáveis, não importa o que aquela cultura acha ou deixe de achar. Como que a gente vai ser reformador moral? Como a gente vai querer melhoras na nossa sociedade se a gente olha para uma coisa e fala, não, isso é questão cultural? Então, como é que a gente vai lutar para não haver preconceito contra homossexuais se o preconceito contra homossexuais é só uma coisa cultural? Como eu vou querer mudar a sociedade para melhor se o que eu estou chamando de melhor não é objetivamente melhor, mas o que eu estou chamando de melhor é uma questão que para mim faz sentido ou que é mais culturalmente legal? Como que eu vou avaliar uma coisa que acontece na outra cultura? Então quer dizer que se uma cultura tortura crianças e acha que é certo, tá tudo bem? Será que uma cultura que obriga a circuncisão de mulheres, tá tudo bem? Só porque é em outra cultura? Será que não é mais coerente entender que não importa, há coisas que são erradas e ponto final, não importa o que uma cultura acha ou deixe de achar? Porque é muito incoerente uma pessoa querer reformar uma cultura, querer melhorar os costumes daquela cultura se ela não tem uma crença de que existe um padrão que está acima das culturas. Pode até ser que a pessoa fale, não, mas eu quero que muda para ser mais inclusivo. Mas por que ser inclusivo é bom? Sempre a gente deve perguntar, por uma questão cultural? Se fosse só por mera questão cultural, a outra proposta contrária de ser uma cultura excludente é tão válida quanto a sua de ser uma cultura inclusiva. Não tem uma coisa de melhor ou pior. É uma questão de melhor ou pior por questões subjetivas. Então, me parece que se uma pessoa quer escapar da conclusão de que Deus existe para afirmar que moralidade é só uma questão cultural, essa é uma péssima alternativa. Isso quer dizer que o argumento moral está correto? Não. Existem outras alternativas, há possíveis alternativas de basear moralidade sem precisar de Deus. Mas, se uma pessoa quer evitar a existência de Deus por afirmar que a moralidade é meramente uma questão cultural e que não existe uma ética objetiva, me parece que essa é uma saída bastante delicada e complicada, pelas razões que eu elenquei. Mas algumas pessoas talvez estejam convencidas de que sim, o subjetivismo cultural está certo e de que, portanto, não precisamos de Deus ou não há na moralidade uma prova de que Deus exista. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.